Vamos conversar sobre uso de máscara? Estamos em tempo de coronavírus e as máscaras eu acho que nunca foram tão essenciais, mas mais que isso. Saber usá-las faz toda a diferença. Que do contrário, se mal usada, ela vira fonte de contaminação e não barreira. Então, vamos conversar sobre isso? Eu sou Cibele de Moura Salles, sou enfermeira, sou professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu tenho visto, algumas vezes, eu tenho saído muito pouco, eu fui algumas vezes ao mercado, e tenho visto as pessoas utilizando a máscara de maneira incorreta. Por exemplo, vi pessoas que vão chegar na fila da padaria para pedir o pão francês, está de máscara, coloca a mão, baixa, fala, eu preciso de tanto e volta. Via a pessoa da padaria com a máscara só tampando a boca com o nariz de fora. Vi também pessoas usando luva e usando a mesma luva. Toca nas coisas na bancada, mexe no celular e depois abre o pacote do pão para colocar o pão francês. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Por quê? Porque a cada vez que eu toco essa máscara, eu estou contaminando a minha mão. E se eu toco o meu rosto, eu estou tocando e contaminando. Então, a gente precisa saber como usar essa máscara de um jeito que ela de fato nos proteja, ao invés de nos colocar em risco. Qual é o segredo da máscara? Aguentar qualquer coisa. Ou seja, a sensação de que parece que a gente está sufocando, que quando a gente nunca usou, parece que a máscara está sufocando a gente. Então tem que aguentar. Vontade de coçar rosto, tem que aguentar. Lava a mão antes e depois de tocar nessa máscara. Ou seja, eu vou colocar a máscara, eu vou retirar tudo, eu preciso ter lavado a mão antes e depois. Então, lavagem das mãos, ela é essencial para o uso de máscara, Luva não garante nada. O que luva faz? Luva é, por exemplo, eu como enfermeira vou pegar veia de alguém para tirar sangue, para coletar um exame, pode derramar o sangue dessa pessoa e me contaminar. Então, a luva é uma barreira para mim. Mas se eu usar a luva no dia a dia para pegar nas coisas, depois toco na pia, eu estou contaminando todo o ambiente. Então, eu preciso ter a mão para lavar. Porque se eu pegar num lixo, eu jamais, sem luva, vou tocar na torneira. Mas se eu tiver de luva, como a minha mão está com a sensação limpa, eu faço isso. Então, dependendo do uso da luva, ela é meio de contaminar. Mesma coisa a máscara. Se eu geralmente não coço o rosto, mas eu pus máscara, eu começo a coçar e aí a incomoda, eu ajeito o óculos. E eu estou fazendo essa máscara ser muito mais potencial de contaminação do que de barreira. Então, a gente precisa usar certo. Por quê? Porque a transmissão do vírus, ela se dá pela essa via, de orofaringe. Então, a gente, no nariz, na respiração, na fala, sai gotículas que estão contaminadas. Então, ao mesmo tempo, a gente respira esse ar que está cheio de gotículas que estão contaminadas. Então, a gente precisa colocar a máscara para a gente não enviar vírus para os outros e também não receber dos outros, para a gente se proteger. Então, vamos lá, vamos pensar o jeito de fazer isso. Então, a máscara, eu vou colocar e vou partir do pressuposto que eu abri a porta. Por exemplo, eu moro em apartamento. Eu coloquei, ajustei, eu já olho tudo, já coloco óculos, eu que uso, faço tudinho, direitinho, estou dentro de casa, o ambiente limpo. Abri a porta, a partir desse momento, esse é considerado contaminado. Então, eu já não vou mais levar a minha mão à máscara, ao rosto, em lugar nenhum. Daqui para cima eu não toco mais. Botei a máscara, eu não faço mais isso. E aí, faço o que eu tenho que fazer. E a hora que eu volto para casa, primeira coisa que eu vou fazer, então, é lavar minhas mãos antes de retirar essa máscara. Se ela for descartável, ela vai para o lixo. E lavar minha mão depois. Porque se minha mão ficar suja e eu coçar meu rosto, coçar o nariz, eu vou estar me contaminando. Porque o vírus, outro dia eu ainda estava brincando, falei para um amigo meu, falei assim, gente, o povo não vê o vírus, Você anda, não está vendo que está tudo contaminado, está cheio de micróbio, ele brincou, falou, acho que não vê por isso,
porque é micróbio, se fosse macróbio, porque ele não é grande, ele é invisível, mas ele pode estar em qualquer lugar, exatamente por ele ser invisível que a gente tem que considerar todo lugar contaminado. Você não sabe onde ele está. Então eu pus máscara, eu não posso, tô de máscara, eu posso conversar de perto, eu posso abraçar, posso... Não. A máscara é uma das barreiras, mas ela não é garantia. Então eu preciso fazer tudo junto. A lavagem das mãos, eu preciso manter distância social, ou seja, pelo menos 2 metros de distância. Manter ambientes ventilados, por quê? Porque já se sabe que em lugares escuros, com pouca ventilação, há concentração de vírus, de partículas no ar, eles em suspensão. Então, lugares arejados, com luz solar, tudo isso precisa entrar na conta de controle. Então, não existe uma medida só. Existem várias medidas que conjuntas nos dão a chance de diminuir o risco de contaminação por esse vírus. Então, assim, coloquem a máscara, sempre nariz e boca, ela tem que estar toda fechadinha, ela não pode estar com aberturas, porque senão entra o vento por aqui e se o vento estiver contaminado, se alguém espirra ali, as partículas de um espirro, elas podem ir a metros de distância, né? Se eu estou caminhando atrás de alguém na rua e ela espirrou, o vento pode trazer para mim. E se a minha máscara não tiver adequada, ou seja, sem aberturas, ela oferece risco. Então, ela faz uma barreira, mas não uma barreira suficiente. Dependendo, pode me contaminar. Então, tudo isso a gente precisa estar prestando atenção no uso de máscaras, né? Outra coisa que a gente precisa estar atento, o tempo de uso. Máscaras de tecido, elas não podem ficar mais que 2 horas. E se eu vou sair e vou passar o dia todo, eu preciso ter 4 máscaras. Se eu trabalho 8 horas, eu preciso ter como levar um saquinho para pôr essa máscara para eu lavar em casa, se ela é de tecido. Então, eu tenho que ter como lavar essa mão ou passar um álcool gel antes e depois de tocar, colocar a máscara limpa. Não posso ficar, né, com a mesma máscara o dia todo, uma máscara de tecido, porque a partir de 2 horas ela vai diminuindo a proteção e chega uma hora que ela vira fonte de contaminação, porque ela está úmida, ela perde totalmente a capacidade de fazer barreira, aumentando a chance de eu me contaminar ao invés de me proteger. Então, isso é importantíssimo. Tecido, gente, tem na internet um monte de gente ensinando a fazer com coador de café, com Perfex, né, material de aqueles panos de cozinha. Gente, tem tecido próprio que tem chance de fazer essa barreira. Então, você tem algodão 100%, tricoline, TNT, mas também não pode ser uma camada mínima aí de 3 camadas, né? Para você ter esses trançados, então, o que essa primeira camada tem um furinho? Aqui nesse rumo, a próxima você coloca, ela já tampa aquele furo, a outra, então, com 3 camadas de tecido, você faz essa barreira, porque todo o tecido ele é uma trança, então tem espaços para passagem de micropartículas. Então, se eu faço 3, eu diminuo essa possibilidade, né? Ela não vai ficar 100% de barreira, não é porque eu pus máscara que eu não tenho risco, não. Elas diminuem o nosso risco, às vezes em 60%, 70%, né? A máscara de tecido. Mas tem que ser usada de forma correta, ou seja, não pode passar de 2 horas, tem que ter o tecido correto, tem que estar realmente adequado ao nosso tamanho, de forma a não deixar passagem de partículas, nem nossa para o outro, nem, né, de permitir a entrada de partículas externas. Então, tudo isso precisa ser levado em conta para o uso de máscaras, né? Então, a gente precisa estar atento a isso para fazer, então, o uso adequado para a gente não ter o risco de contaminação, na verdade, diminuir esse risco, né? Então, vamos usar as máscaras, vamos prestar atenção nisso, vamos fazer o cuidado para a gente poder enfrentar aí o coronavírus.